Fala pessoal, beleza? Estou aqui de volta com mais uma aulinha pequenininha para a gente comentar os biomas mundiais. A gente fez uma aula na semana passada falando de alguns biomas, 4 no total, e hoje a gente vai completar essa aula com mais 4 biomas, tranquilo? Bora lá então começar passando pelas características principais de cada um deles, beleza? Vamos lá então, pessoal. Nós temos aqui, então, o bioma savana tropical, tranquilo? A savana tropical, lembrando daquele código de cores, né, que eu estou fazendo uso aqui, a cor da savana tropical no mapa corresponde à cor dessa caixa de texto, tá? Então, a gente vai ver a savana tropical principalmente na África, tranquilo? E aqui em algumas regiões da América do Sul também, beleza? Essa savana tropical traz como características temperaturas mais amenas e constantes ao longo do ano. Tá? Essas temperaturas não se elevam muito, não abaixam muito, mas a gente tem uma estação chuvosa bem demarcada, que costuma ser em algumas regiões o verão e algumas regiões o inverno, tudo bem? E um longo período de estiagem aí, ou seja, você tem uma concentração bem chuvosa em uma determinada área do ano, isso vai depender se é no continente africano ou no continente sul-americano, e um longo período de estiagem, sem chuvas, tá? Nas nossas aulas ao vivo eu vou comentar um pouco sobre o cerrado. O cerrado ele apresenta, né, um domínio savânico, uma característica savânica, embora não seja considerado uma savana propriamente dita. Então a gente está vendo aqui que o cerrado aqui no Brasil ele tem uma coloração um pouquinho diferente dessa, e aí a gente vai tratar do cerrado nas aulas ao vivo, beleza? Bom, o que a gente tem normalmente nesse ambiente, né, com temperaturas amenas ao longo do ano, chuvas bem concentradas? A gente vai ter predomínio de gramíneas, veja bem as fotos, né? Essa foto principalmente, então predomínio de gramíneas, alguns arbustos e árvores, tá? E essas gramíneas acabam chamando os animais pastadores. Então a gente sabe por aqueles documentários que a gente assiste, né, naqueles canais especializados, que existem inúmeras espécies de animais que andam em rebanhos e são pastadores. Zebras, ônix, antílopes, alguns bisões, né? Bisões não, gnus, né? Que seriam semelhantes aos bisões norte-americanos. Muitos animais que andam em rebanhos, em longos rebanhos, e são herbívoros, né? Além dos grandes mamíferos, né? As girafas, rinocerontes, elefantes também que habitam esse ambiente aqui. Isso acaba criando também uma cadeia alimentar muito interessante, famosa e complexa. Esses grandes pastadores, esses grandes rebanhos atraem grandes animais carnívoros, né? Os grandes felinos, outros animais associados, como por exemplo as hienas, que andam também em grupos, né? E formam aquele comportamento social super bacana, super interessante. Tá? É interessante a gente falar também que na savana tropical que é o berço da humanidade. Nós acreditamos que os primeiros humanoides, né, que se diferenciaram dos macacos ancestrais ou dos primatas ancestrais, tenham habitado essa região aqui da África. E por conta dessa característica desse ambiente mais plano e com predomínio de vegetação rasteira, o bipedalismo, né, então andar sobre duas patas, tenha sido selecionado ao longo do tempo. Tá? Aqui uma foto de uma vegetação um pouquinho mais fechada para a gente entender o impacto que esses animais passadores eles têm. Se essa área fica largada sem a presença desses pastadores, a tendência é que esse extrato mais arbóreo, mais arbustivo, ele vá tomando conta do ambiente. Então a manutenção dessa cara que a gente vê da savana tem muito a ver com a interação entre os animais que estão ali. Beleza? Vamos para o próximo bioma? Próximo bioma, está aqui em cima, pequenininho, são os desertos quentes, tá? Então, o clima dos desertos quentes, seco o ano todo e muito quente, temperaturas bastante altas, tá? É interessante a gente pensar também que existe uma queda de temperatura ao longo do dia, principalmente à noite, devido a essa baixa umidade, né? A umidade, ela é meio que muito baixa, a ausência de nuvens faz com que a temperatura durante o dia abaixe, durante a noite abaixe bastante, tá? E eu quero que vocês reparem uma coisa, a distribuição desses desertos quentes. Olha só, aqui na América do Norte, aqui na América do Sul, África, nessa região, aqui também na África, beleza?
aqui na Austrália. O que a gente percebe de interessante? Eles estão todos eles próximos a essas latitudes de 30 graus, tanto para o sul quanto para o norte. Isso tem a ver com aquela dinâmica mundial de convecção de ventos e de umidade que vocês estudaram lá na geografia. Nessa região, a convecção em resultado de que? Do padrão de iluminação do Sol sobre a Terra, de insolação, provoca essa região permanentemente seca, tá? E aí a gente vai ter as regiões mais interioranas, as regiões mais secas do mundo, são os desertos quentes, tudo bem? Então a gente tem aqui a ausência quase total de chuva e, portanto, essa vegetação vai ser altamente especializada e quando as pressões seletivas são muito negativas, são muito fortes, a biodiversidade diminui. Então a gente tem uma biodiversidade de plantas e de animais relativamente pequena, mas são animais e plantas altamente adaptados, né? Animais que vivem em regiões secas, e a gente vai ver isso tanto nas regiões desérticas quanto semidesérticas, a gente vai perceber algumas adaptações importantes de economia de água. Por exemplo, o tipo de excreta nitrogenado, o tipo de metabólito tóxico que eles eliminam pela urina. Vai ser aquela excreta ou muito concentrada, aquele xixi muito concentrado, então o rim desses animais trabalha de uma forma um pouquinho diferente da nossa, consegue fazer uma urina com muita concentração de excreta e reabsorvendo mais água, que é super importante para o organismo deles. E a gente vai ver também alguns tipos de excretas nitrogenadas diferentes das nossas. Nós humanos, a gente excreta a ureia, né? E a ureia ela tem que ser eliminada com uma certa quantidade de água. Os mamíferos, em geral, eles excretam ureia, como esse ratinho aqui. Só que a capacidade de concentração de ureia que esse ratinho consegue é muito superior à nossa. Já os répteis e insetos, por exemplo, excretam outro tipo de substância conhecida como ácido úrico. Esse ácido úrico ele pode ser eliminado quase que pastoso, sem quase água nenhuma, o que mostra uma grande economia de água, né? Isso para falar um pouquinho das condições dos animais, né, que podem inclusive se enterrar durante o dia nas horas mais quentes para buscar um pouco de alívio térmico. As plantas elas vão ter várias modificações interessantes também, que eu vou explorar mais no estudo da caatinga, mas já posso adiantar alguma coisa para vocês. Um revestimento de cutícula formada por ceras altamente hidrofóbico, ou seja, altamente apolar, não vai deixar a água escapar na forma de transpiração. É interessante a gente ver que essas plantas também, elas realizam um processo muito interessante ou importante da fotossíntese, mas durante a noite, que é a abertura dos estômatos, que são as aberturazinhas microscópicas das folhas ou da sua superfície, para o CO2 entrar. Normalmente a planta abre esses estômatos durante o dia, quando tem luz para fazer fotossíntese. Essas plantinhas elas vão fazer isso à noite, porque à noite elas vão perder menos água por transpiração. Além de outras transformações também, por exemplo, a transformação de folhas em espinhos, a redução dessa área foliar ao extremo para diminuir ainda mais a perda de água, tá? E é a presença de um tecido especializado chamado parênquima aquoso ou aquífero, onde vai ter muita água e essa água vai ser armazenada ao longo do ano quase que todo, tá? Então, a gente vai pensar em vegetação altamente adaptada às condições desérticas, a gente vai pensar em várias modificações, tanto morfológicas quanto fisiológicas. Tranquilo? Então, esse é o deserto quente, mas também tem a versão do deserto frio. Vamos para lá. Os desertos frios, então vamos localizar aqui no mapa. Aqui tem uma porção de desertos frios. Aqui embaixo, na América do Sul, desertos frios. Aqui, ó, perto do Himalaia e interior da China e Mongólia, Rússia, desertos frios também. Essas são as principais regiões com desertos frios no mundo. Tem uma constante aqui, tem uma característica interessante. Normalmente esses desertos frios eles são vizinhos a cadeias montanhosas. E essas cadeias montanhosas, por conta daquela dinâmica da chuva orográfica, né, aquela chuva que depende do relevo, de um lado está chovendo muito, porque essa umidade não consegue passar essas montanhas, mas do outro está extremamente seco, né? E essa é a consequência que gera esses desertos frios, que são desertos que não são tão quentes assim quanto os desertos quentes, tem temperaturas mais amenas, mas tem um grau de umidade muito baixo, tá? Então algumas adaptações são comuns, outras nem tanto. As adaptações ligadas às plantas, né, viverem com baixa umidade, com pouca chuva, elas permanecem, tranquilo? Mas aqui a gente vai ver algumas adaptações ligadas a baixas temperaturas também,
Tá? Um exemplo muito bacana são os desertos da Cordilheira dos Andes, onde a gente vê vários animais, né, conhecidos da América do Sul que vivem e conseguiram se adaptar muito bem às condições de lá. Tá? Então, olha só, clima seco o ano todo, o inverno mais frio e o verão um pouco mais quente, né? Então não é tão quente quanto o deserto quente, mas é um pouco mais quente. E essas cadeias montanhosas, como eu disse para vocês. A vegetação, ela também não é muito rica, né? Uma vez que se as pressões seletivas são muito intensas, a diversidade de espécies diminui. Porém, tem uma característica interessante. Essa vegetação, ela produz muitas sementes, muito além daquilo que ela precisaria. E isso acabou sendo um fator positivo para a seleção dos animais que vivem ali. Muitos animais são granívoros, isso significa que eles comem sementes. Muitas aves e roedores se sustentam ao longo do ano a partir da ingestão dessas sementes produzidas. Tá? Existem poucos animais de outros grupos, né, de outros grupos que não sejam esses que foram destacados aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então, pessoal, para o nosso último bioma estudado nessa série de aulinhas gravadas, que é o bioma do chaparral. O bioma do chaparral é um bioma bem espalhado ao longo do mundo, tá? É um bioma caracterizado pela interação do oceano e de algumas regiões específicas, sobretudo na porção mais oeste dos continentes. Então a gente tem chaparral aqui na América do Norte, a gente tem chaparral aqui na América do Sul, na costa aqui do Chile. A gente tem chaparral praticamente em toda a costa mediterrânea, tá? Então, é Europa, norte da África e um pouquinho da Ásia. E a gente tem chaparral também no sul da África do Sul, chaparral também na Austrália, tá? Perceba que o chaparral está todo voltado para o oeste, né? São temperaturas amenas ao longo do ano, podendo variar um pouco aqui na região da Europa para verões bem quentes, tá? Então, verões de 40, 45 graus. O verão super seco e o inverno mais úmido. Verão super quente e super seco aumenta a incidência de fogo natural. Então, essa é uma vegetação também que é adaptada à incidência de fogo natural. Tá? Essa plantação, essas plantas são mais arbustivas, herbáceas e de crescimento muito lento. Inclusive, muitas delas liberam substâncias aromáticas bem fortes para evitar a herbivoria. Então, certos animais não toleram comer as folhas dessas plantas justamente por conta da presença dessas substâncias aromáticas. E muitas delas acabaram sendo domesticadas pela humanidade, né? Então a gente pode destacar o alecrim, o alfazema, a lavanda, são substâncias naturais do chaparral que liberam um perfume que a gente gosta desse perfume, né? Mas muitos animais acham esse perfume ele meio repulsivo. E a partir dessas plantas a gente consegue obter algumas essências interessantes, tá? Então, a fauna ela é rica em animais de pequeno porte, como por exemplo roedores, répteis e muitos insetos. A flora aqui é muito exuberante, a produção de flores é muito exuberante, a produção de néctar e de pólen é muito grande também. Chaparral tem uma biodiversidade de abelhas muito bacana. Não é à toa que as abelhas domésticas que vieram da Europa para o Brasil, essas abelhas que têm ferrão, elas são, na verdade, de origem europeia, não são abelhas naturais aqui da América do Sul. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Então, nossa pequena aula demonstrativa dos biomas mundiais. Espero que você tenha gostado e até a próxima nas nossas aulas ao vivo. Tchau, tchau.